Olá meus amigos e minhas amigas do canal Amor à Vida. Peguei essa fonte ali na minha sucata e a minha intenção é usar essa fonte para a gente fazer mais uma aula do nosso curso de fonte. Vamos fazer o conserto dessa fonte, pois estava na sucata, provavelmente não deve estar funcionando. Vamos ligar essa fonte e verificar se ela tem algum problema, né meus amigos? Em primeiro lugar, como sempre, vamos verificar aqui a presença do standby. Sem o standby, a fonte não arma, né meus amigos? Vou colocar aqui a ponteira preta no terra e vamos verificar aqui se existe o standby saindo aqui no diodo de standby. Tá aí, standby 5.14 volts. Vamos verificar aqui a tensão de entrada nos dois capacitores e ver quantos volts a gente tem aqui. 343 volts, sendo 171 em um capacitor e 171 no outro. Então está tudo ok para que a fonte funcione. Vamos fazer a nossa ligação aqui do preto no verde para a gente ver se vai ligar. E a fonte não ligou, não tem movimento da ventoinha. O que está acontecendo com essa fonte, meus amigos? Como sempre, a gente começa verificando as tensões. Nós já vimos aqui que as tensões nos capacitores estão perfeitas. Se as tensões estão perfeitas e nós só temos standby, pode ser um problema com os transistores do primário, pode ser que eles não estejam funcionando, pode ser os pequenos transistores não estejam deixando a fonte armar, pode ser várias coisas. Então, no caso desse aqui, o que nós vamos fazer? Desligar a energia aqui dessa fonte, né? Para a gente não levar choque aqui, não queimar o nosso multímetro. Devemos testar a energia nos capacitores para ver se já descarregou. Ó. A fonte está descarregando bem rápido. O próximo passo aqui, uma fonte como essa, raciocinando. Se temos standby, o circuito não funciona, alguma coisa está com problema. O que pode ser essa alguma coisa? Onde vamos começar a testar? Nesse caso, vou começar a testar aqui os transistores. Aproveitando e respondendo uma pergunta de muitos amigos aí que falam: é possível testar componentes na placa? É possível. Vamos testar esses dois transistores na placa. Vamos remover aqui a solda dos terminais do transistor e vamos isolar os terminais testando apenas o transistor e não o circuito inteiro, pois para remover esses transistores aqui para fazer o teste é bem complicado. Temos que remover até capacitor eletrolíticos, temos que remover principalmente o dissipador térmico, né meus amigos? Não é muito viável ficar removendo um transistor desse simplesmente para testá-lo. Então vamos testar os dois transistores de uma vez na placa. A gente remove aqui a solda com o sugador e vamos isolar os terminais. Aqui eu vou com uma pequena espátulazinha e vou movimentar os terminais e verificar se eles estão soltos. Devemos deixar os terminais soltos para que a gente teste o transistor, porque se ele estiver encostando aqui no circuito, nós vamos testar não só o transistor, mas também o circuito. Provavelmente vai ser um teste falso. O nosso teste não vai ter a precisão que pretendíamos. É um pouquinho chato mesmo esse processo, mas posso garantir para vocês que dá bem menos trabalho do que remover tudo, hein? Dá menos trabalho que remover o transistor. É preferível fazer um teste como esse. Estão todos soltos. Agora nós vamos colocar aqui na escala de medir diodos e vamos verificar os transistores. Mas antes de verificar, nós temos que ver se o pino está desconectado. Esse pino aqui está encostando. Vamos forçá-lo um pouquinho. Veja, esse pino aqui, ele não está encostando. Apenas esse aqui está encostando. Ó, isolou, não está encostando. Assim que a gente vê, ó,
Não está dando nada, não está dando nada, não está dando nada. Então todos os 3 pinos estão isolados. Agora nós vamos testar o transistor. Sabemos que ele passa da base para o coletor, da base para o emissor apenas. Então vamos verificar aqui. Condução da base para o emissor. Condução da base para o coletor. Perfeito. Não pode conduzir nesse sentido. Não está conduzindo. Virando as ponteiras, nós vamos verificar que não pode haver nenhuma condução também em nenhum dos terminais. Olha só. Nenhum. Então está perfeito esse transistor. Vamos verificar o próximo. Vamos verificar aqui se ele está desconectado. Estão todos desconectados. Vamos testar mais esse transistor, né, meus amigos? Base emissor, conduzindo. Base coletor, conduzindo. Coletor emissor, não temos condução. Vamos virar as ponteiras. Não pode haver condução em nenhum dos pinos. Não há condução, não há. E não há também. Então, os transistores do primário não estão com problema. Esse foi o primeiro teste, como vocês viram, testado aqui, vamos soldar novamente, testados no circuito ainda, na placa. Basta isolar o terminal do transistor da ilha a qual ele está soldado e você pode fazer o teste. É como se o transistor fosse removido da placa. Não precisa removê-lo. Mas lembre-se bem, temos que ter a certeza de que ele está desconectado da placa. Então, nesse teste, nós vimos que os transistores estão legais. Qual o próximo problema que poderíamos ter? Se aqui está funcionando os transistores estão legais, nem precisa medir esses pequenos resistores e capacitores, pois eles só estragam quando esses transistores entram em curto. Poderíamos ter de problema esses pequenos transistores. E vamos remover então os 2 transistores aqui, já de uma vez. Depois a gente coloca eles de novo, né? Tá aí um transistor. Vou pegar o outro aqui. Os 2 transistores são iguais. E não tem problema aqui para depois eu colocá-los, pois tem a marcação de onde eles estão. Vamos testar esses 2 transistores. Sabemos que é 2 transistores NPN e que só conduz da base para o coletor e da base para o emissor. Vamos testar aqui. Não tem condução, não tem condução. E aqui também não pode haver condução. Isso, perfeito. Agora, temos que ter condução nesse sentido. Base emissor e base coletor. Perfeito, esse está perfeito. Vamos verificar o outro. Base emissor, conduzindo. Base coletor, conduzindo. Vamos virar aqui e verificar se não tem uma condução contrária, né? Pois eles costumam dar muita fuga aqui, principalmente em coletor emissor aqui, ó. Não tem. Fuga coletor emissor, não tem. Esses 2 transistores estão perfeitos. Então por que a fonte não liga, meus amigos? Vamos verificar o diodo que fica ligado no coletor do transistor. Esse pequeno diodo podemos testá-lo diretamente aqui no circuito também. Vamos testar esse aqui. Está conduzindo de um lado, não conduz do outro. E vamos testar o outro, que é esse aqui. Está conduzindo de um lado e não está conduzindo do outro. Então, já que não encontramos nenhum problema, vamos voltar os nossos transistores, colocá-los novamente aqui no circuito, pois eles não estão com problema. Estou usando aqui a linha de raciocínio que eu passei no curso de fonte para todos vocês. É uma linha de raciocínio para o conserto. Se os transistores excitadores, que são esses 2 aqui, estão perfeitos, se os diodos ligados a eles está perfeito, conduzindo apenas em um sentido, como deveria ser, e se os transistores finais estão perfeitos, onde é que pode estar o problema? Onde está o defeito dessa fonte?
Poderia ser um capacitor, um resistor. O que pode ser o defeito dessa fonte? Acabar de soldar aqui e vamos para o próximo passo. Aqui nesse caso, muitas pessoas vão testar aqui o TL431 e não precisa, porque ele é do standby e o standby está funcionando, né, meus amigos? Então, nesse caso aqui, se o PWM enviar o sinal para os transistores vão funcionar. Se eles enviar o sinal pelo trafo para os transistores do primário, eles também estão funcionando. Teríamos uma saída qualquer. Mas nesse caso não há nada de saída. Pode ser que tenhamos algum outro problema aqui. Por exemplo, um curto na saída poderia ocasionar isso. Aí a medida de curto, que muitas pessoas medem aí e ficam sem saber o porquê que está bipando e não sabe o que é. Vamos medir aqui, ó, colocar o fio preto no terra, vamos medir nos 12 volts, tenho 182 ohms, veja bem, na escala de curto, escala de bip, ó, veja que é um bip. Vamos medir nos 5 volts, temos 92 ohms. Essa é a resistência de um resistor interno que existe na fonte. Medindo nos 3,3, temos 45 ohms, com bip contínuo. É um curto? 45? Não é um curto, pois temos aqui um resistor de 47 ohms nessa fonte. Então, não tem curto na saída. O que pode ser o defeito, meus amigos? Vamos verificar agora quem está mandando o sinal para os transistores, que é o nosso PWM. Verificando aqui da base, essa é a base do transistor, esse outro é a base. Aqui temos que essa base tem um jumper ligando até aqui. E ele vem por aqui, ó, e vem a esse pino. E o outro também vem por aqui, ó, salta até aqui com um jumper e vem para esse pino. Esses dois primeiros pinos são os dois primeiros pinos que estão ligados nos transistores. Temos que verificar isso para saber quais são esses pinos. Muito importante na hora de testar o circuito PWM. Vamos verificar se ele está perfeito, pois se o circuito PWM não estiver perfeito, não vai funcionar. Aquele teste que eu já falei para vocês, vejam bem, testando o PWM na placa. Como o pessoal aí pediu para se pode testar na placa, vamos testar aqui o PWM na placa. Para testá-lo na placa, nós vamos soltar esses dois pinos da ilha onde eles estão soldados, ó, verificar se eles estão bem soltos mesmo, porque a gente pode medir a resistência de componentes que estão ligados a eles. Vamos colocar na escala de diodo e vamos verificar aqui se ele está desconectado da ilha. Coloque um pino no pino do CI e outro pino na ilha. Esse aqui está encostando na ilha, não vai dar certo para fazer o teste dessa forma, então temos que movimentá-lo aqui, fazendo com que ele fique solto. Vamos verificar aqui, está solto. Como testar o circuito PWM? Com o negativo no terra e o positivo nos pinos de saída do PWM, a gente verifica se não tem curto ou se não tem uma fuga. E aqui não está apresentando nada no multímetro. Vamos virar as ponteiras. Tem um diodo com polarização reversa dentro desse componente. Vamos verificar aqui a medição de diodo, igual nos dois. Está perfeita essa saída do PWM, mas a fonte não liga. Vamos verificar aqui que o pino que é ligado aqui nos 5 volts, um jumper passando para cá e um resistor de 150 ohms ligado a esse pino. Esse pino é o pino de alimentação, o pino positivo. Esse outro pino, do outro lado, é o pino que está ligado ao terra. Então, vamos verificar do terra ao positivo
a alimentação do circuito, qual a resistência que a gente está tendo aqui nesse PWM. Eu estou suspeitando que esse PWM não esteja muito bom. Ele na verdade não está em curto a saída, parece que ele não está bom. Então vamos fazer mais esse teste aqui. Enquanto isso, já estamos dessoldando os pinos dele, que se ele estiver ruim, nós vamos trocar mesmo, né, meus amigos? Vamos deixando solto aí os pinos, enquanto a gente faz o teste aqui. Aí solto mais 2 pinos do PWM. Vamos fazer o teste na escala de diodo. Vamos testar aqui a ponteira vermelha, onde vai a alimentação positiva, e a ponteira preta, onde vai o negativo. Antes vamos verificar se o pino está desconectado da ilha mesmo. Está desconectado. Vamos ver o outro. Vamos colocar na escala de resistência e ver qual a resistência que realmente existe aqui. 790 ohms. Olha só, meus amigos. Esse circuito, provavelmente, aqui ele deveria ter mais de 1000 do positivo ao negativo. Vamos virar as ponteiras aqui e verificar o contrário. Uma resistência interna de 794 ohms, que está dando 0,700.000 ohms. Então, 794 ohms a gente tem aqui de resistência interna. É um consumo nos 5 volts de uma corrente bem alta, né, meus amigos? Então, eu ainda acho que ele está ferrado. Para provar que ele está com problema, eu já arrumei outro aqui e vamos testar qual deveria ser a resistência interna desse componente do terra, colocando aqui no terra, que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto pino, 1, 2, 3, 4. O quarto e o quinto pino, vamos ver, 10.000 ohms, reverso. Virado, nós teríamos 16.000 ohms. É a medição correta que ele deveria estar dando aqui, ó, 16.000 ohms. E ele está dando 780. Então, a gente pode verificar a presença de curto nesses 2 pinos e também uma baixa resistência aqui, ó. Eu já tenho certeza que esse componente está danificado. Então, agora vamos removê-lo e substituí-lo para ver se a fonte arma, né? Aqui já tenho vários pinos que a gente já tirou a solda. Está bem fácil para acabar de removê-lo, né, meus amigos? Vamos fazer mais um teste com ele fora do circuito para ter certeza de que ele está com problema. Isso aqui foi um teste no circuito. Tá aí, o componente já está soltando. Vamos acabar de tirá-lo aqui. Agora vamos testar esse componente fora do circuito. Vou colocar aqui em cima o multímetro para ficar mais fácil da gente testar. Na escala de diodo, vamos testar aqui, colocando o pino preto no quarto pino, que é o pino do terra. Vamos testar aqui as saídas para os transistores. Perfeito. E realmente ele não mostrou mudança nessa saída. Colocando aqui um multímetro na escala de resistência, nós vamos medir a resistência entre o pino que é o terra, né, meus amigos? É o terceiro, daqui para cá. E o positivo, que é o quarto. A resistência de 877 ohms, o 0,877K. Pegando aqui um circuito equivalente, vamos fazer o mesmo teste. O quarto aqui, nós temos 16.690. Nós temos 2 tipos de alteração que pode acontecer nesse circuito. Quando vem um pulso muito alto de tensão, que um desses transistores entra em curto, temos um pulso alto de tensão aplicado a esses pequenos transistores, que geralmente algum deles danificam,
e a gente precisa avaliar a saída do PWM para os transistores, que geralmente costuma alterar e pode ocasionar um problema. Quando o problema é na alimentação, como o que aconteceu aqui, ele sofreu uma alta tensão na alimentação. Provavelmente um surto alto de tensão vindo pelo standby, a alimentação do PWM, que ocasionou o defeito no PWM. Vamos substituir esse PWM por esse outro que está funcionando e vamos verificar se a nossa fonte vai funcionar perfeitamente. Vamos colocá-lo aqui, soldar com cuidado para não fazer curto aqui entre os outros componentes. Agora vamos ligar a nossa fonte, né, meus amigos, e verificar se vai funcionar perfeitamente. Fazer o nosso curto do fio preto ao fio verde e vejam bem, a ventoinha girou. Vamos verificar aqui as tensões. Temos aqui os 3,3 volts, ó, 3,45, os 5 volts, 5,14, os 12 volts, 11,88. É isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Dicas de teste de componentes no circuito e dicas de teste do circuito PWM. Prestem bem atenção que pode acontecer alterações como curto ou fuga nas duas saídas que vão para os pequenos transistores e pode acontecer essa alteração também na resistência interna da alimentação. Essa fonte vai ser usada no nosso curso de eletrônica para o próximo módulo, que vamos fazer aí algumas experiências usando ela. E é isso aí, meus amigos. Dá um like no vídeo para ajudar o nosso canal Amor à Vida. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Se inscrevam em nosso canal e até a próxima, pessoal. Tchau, meus amigos. Tchau.